Olá, iniciamos mais um vídeo para mais um capítulo de A História, a Bíblia contada como uma só história do começo ao fim. Aqui neste canal eu te ajudo a ler a Bíblia de uma forma simples. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e deixar as suas sugestões. São áudios simples que você pode ouvir quando você estiver indo para o seu trabalho, nos seus afazeres domésticos, na hora que você for dormir. O mais importante é sempre reservar um tempo do seu dia para meditar nas palavras deste livro, que são fonte de vida para a nossa vida. Então, vamos para mais um capítulo. Capítulo 17. Um reino dividido. Por intermédio do profeta Aías, Deus disse a Jeroboão, um jovem astro em ascensão no governo de Salomão, que ele seria o futuro rei. Deus entregou a Jeroboão todas as tribos de Israel, exceto uma. Depois de uma frustrada tentativa de assumir o trono, Jeroboão aprendeu a aguardar o momento determinado pelo Senhor. Salomão não estava pronto para abdicar do trono e tentou matar Jeroboão, para evitar que ele se tornasse rei. Jeroboão fugiu para o Egito e lá esperou uma oportunidade para dar o seu próximo passo. Até a morte de Salomão, a própria tribo de Judá aceitou automaticamente seu filho Roboão como sucessor no trono. Contudo, a maior parte do povo, especialmente os que provinham de outras tribos, passaram a se ressentir dos impostos pesados de Salomão e do recrutamento para trabalhar em seus projetos grandiosos. Quando se reuniram para coroar Roboão, os representantes de todo o estado de Israel manifestaram suas queixas. Roboão foi para Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e os estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que o teu pai tem colocado sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, disse: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o seu jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinda da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra dos que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou rei deles. Roboão renunciou para governar Judá, a região menor ao sul, ao passo que Jeroboão se tornou rei de Israel, a região maior ao norte. Deus avisara que o reino se dividiria porque Salomão não conseguiu manter os cultos pagãos fora do seu território. Já cindida quanto às práticas religiosas, a nação passou a sê-lo também quanto à política, ao sacerdócio, à segurança e à proteção. Antes, o exército de Israel havia sido o orgulho da região, que tinha seus depósitos cheios de metais preciosos, seu povo alimentado, suas cidades agitadas e o seu templo ativo. O que seria de Israel e Judá agora que as regiões foram fendidas por divergências que seus líderes não conseguiram solucionar? O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu abrir em sua carruagem e fugir para Jerusalém.
Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu quem fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão ainda estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta, Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai fazer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu ao seu pedido e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando chegar, ela vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, por que este fingimento? Fui encarregado de dar más notícias a você. Vai dizer a Jeroboão que é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim.
Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel e eliminará a família de Jeroboão. O dia virá? Quando? Agora mesmo, e o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e as espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ela cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi seu sucessor. Após 22 anos como rei de Israel, Jeroboão morreu. Diversos reis governaram Israel e Judá. A maioria fez o mal. Apenas um governante considerado bom, o rei Asa de Judá, fez o que era correto aos olhos do Senhor. Fazer o que era correto incluía livrar o reino da idolatria. O rei Asa chegou ao ponto de afastar Maaca, sua avó, do posto elevado de rainha-mãe, por ela fazer parte de um culto pagão. Asa não parou por aí. Ele compreendeu que apenas o Senhor Deus era digno de adoração e varreu os ídolos de toda a região de Judá. No lado desprezível da história, Nadab, filho de Jeroboão, fez o mal aos olhos do Senhor, seguindo os passos do pai. Um homem chamado Baasa tramou contra Nadab, matando juntamente com toda a família de Jeroboão, cumprindo a profecia que Deus fizera por intermédio do profeta Aías. Baasa, ao cometer o mesmo pecado que Jeroboão fizera Israel cometer, não se saiu melhor como rei. Da mesma forma, Zinri, que também seguia o mau caminho de Jeroboão, matou seu predecessor, o rei Elá, para chegar ao trono. Porém, Zinri não soube avaliar a falta de apoio popular e ficou no poder apenas 7 dias antes de atear fogo a si mesmo no palácio e deixar o trono para Onri, a escolha do povo. Durante seu reinado, Onri tomou a cidade de Samaria, a capital do reino setentrional, e Samaria também passou a significar todo o território das tribos do norte.
Quando Onri morreu, seu filho Acabe se tornou rei de Israel. Contudo, o verdadeiro poder da família ainda estava nas mãos de Jezabel, a infame esposa de Acabe, filha de um rei pagão estrangeiro, uma mulher poderosa com a vontade de ferro. Acabe e Jezabel adoravam Baal e odiavam os profetas de Deus, dos quais Elias era o chefe. Elias tornou-se o inimigo público número 1 do estado, mas Deus planejara um confronto flamejante para mostrar ao povo de que lado estava.